Que bom estarmos aqui. Quero convidar você a fechar os teus olhos agora para que possamos orar ao Senhor, pedir por esse momento. Deus, muito obrigada, Deus, por mais um culto na tua casa. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus, e te pedimos, Deus, que esse momento da palavra seja um momento onde o Senhor possa falar aos nossos corações, trazer cura, revelação, Senhor Deus, e movimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você está aqui. Que bom. O tema da minha palavra hoje, essa palavra veio depois de um atendimento que eu fiz há uns meses atrás, e Deus tem falado ao meu coração sobre isso. E o tema da palavra é: você não está cansado, você está frustrado. E no atendimento a pessoa chegou para mim e começou a falar que estava cansada, querendo desistir de tudo. E eu fiquei ouvindo. E no final eu perguntei para ela: isso é cansaço ou frustração? Nós somos seres de expectativa, é ou não é? Você pode até conscientemente falar: eu vou chegar, eu não vou esperar nada. O que vier, tá bom. O que vier vai ser maravilhoso. Mas não tem como, a nossa mente, ansiosa, a nossa mente cheia de informação, cheia de questões, sempre nos leva a um lugar de gerarmos expectativas. Em tudo que você faz. Você acorda, coloca o seu pé no chão e você espera ter um bom dia, ou não é? Não é verdade? Você espera que tudo que você faça dê certo. Você espera que você possa fechar aquele contrato que você tanto está sonhando, tanto orando, tanto trabalhando. E eu tenho conversado com pessoas, atendido pessoas, e eu tenho visto que muito do nosso cansaço faz parte da nossa frustração. Estamos frustrados com resultados que alcançamos, que não era o que a gente esperava. O relacionamento que você tanto sonhou chegou ao fim. E eu tenho visto também muitas pessoas, nós estamos no 3º ano, eu e minha mãe, dando uma mentoria, chama Mentoria Sonhar e Realizar, onde nós ao longo do ano todo ensinamos, pegamos a mão um grupo de pessoas e ajudamos elas a viver uma mentalidade de uma pessoa que sonha. E muitas pessoas chegam: pastor, eu não consigo sonhar, não tem mais sonhos. Eu, como, irmãzinha, tanto tempo que você está aqui com a gente, você não tem sonho. E eu tenho percebido que a gente para de sonhar porque a gente se frustra. E eu quero essa noite te desafiar a sondar o seu coração e perceber o quanto você anda frustrado, e por isso os seus sonhos não têm florescido mais, e por isso vocês desistiram de tantas coisas que Deus colocou no nosso coração. Ah, mas eu queria tanto casar, mas eu queria tanto um novo emprego, eu queria tanto aquelas férias, eu queria, e como não chega do jeito que a gente quer, a gente se frustra. E quando aquele atendimento começou a mexer comigo, eu falei: Deus está querendo me falar alguma coisa. E aí eu comecei pelo dicionário. O que é frustração? É exatamente um sentimento que você enfrenta quando as expectativas são quebradas e algo não sai como você desejou. Ruth, mas a gente se frustra só com as grandes coisas? Não, pequenas coisas. Estudou para uma prova, não tirou a nota que você queria. Foi para uma reunião, não teve o resultado que você queria. E queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você se frustra, a responsabilidade é de quem? De Deus ou nossa? E quantas vezes nós colocamos na conta de Deus a frustração que está no nosso coração? Salmo 116, 1, ele diz assim: eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele te escuta, amém? Ele te ouve, amém? Você tem certeza disso? Amém? Ele te escuta. Mas Ele não te responde do jeito que você queria, da forma como você gostaria, da maneira como você esperava. Ele te escuta. Muitas vezes Ele vai responder sim. Sim, você já teve resposta de Deus? O sim de Deus já teve, amém? O sim de Deus, amém? Mas às vezes Ele vai responder: não é o tempo, espera mais um pouco. Ou às vezes Ele vai te dizer não.
E eu fico pensando, querido papai, querida mamãe, é nossa responsabilidade frustrar os nossos filhos. Nós vivemos uma geração que cria os filhos dizendo sim, 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 sim para tudo. Sem respeito, sem autoridade. E você como pai tem a responsabilidade de dizer não para o seu filho. Frustre ele, sabe por quê? A vida vai frustrá-lo. E é uma grande oportunidade que nós temos de treinar os nossos filhos para as grandes frustrações que vão vir. E esses dias eu estava escutando um podcast e o pastor disse o seguinte: a maior causa da morte espiritual é a frustração. A maior causa de pessoas abandonarem a igreja, pessoas que tiveram experiências com Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não faz como nosso pai fez, às vezes se desdobrou para te dar aquilo que você queria, nunca te disse um não. Deus é um Deus perfeito. Sabe como eu imagino quando vai ser quando chegar no céu? Um telão de LED, bem bonito, maior do que aqui, grandão. Sua vida passando, e você vai começar a entender, agora eu estou entendendo, porque Deus disse não aqui, agora faz sentido. Só que quando a gente está vivendo o processo, não dói, não rasga. E eu quero dizer para vocês que eu estou pregando para mim. Quantas frustrações tentaram me parar. E tentam ainda. Eu, uma pessoa melancólica, que gosta de tudo do meu jeitinho, ali, controladora, inflexível muitas vezes. Como Deus tem me tratado, porque os meus planos têm se frustrado. Como anda o seu coração? E eu quero te dizer uma coisa, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas do jeito que a gente quer. Nenhuma. Você pode dar um amém? Entender isso faz da gente um filho maduro e não um filho mimado. Não é verdade? E aí eu comecei, quando o Espírito Santo começou a falar sobre isso comigo, eu fui na Bíblia. E, gente, diversas pessoas se frustraram na Bíblia. Eu separei algumas para a gente conversar. E a primeira que veio à minha cabeça, eu falei, vou ler Jó. O camarada lá em capítulo 1 de Jó, no versículo 21, ele fala assim: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor Deus o levou, louvado seja o nome do Senhor. É lá no capítulo 2, no verso, não quero ler tudo, no versículo 10, ele recebe um outro não de Deus. Aí a mulher fala, mas tu é burro, olha só, nega esse Deus logo. Jó não blasfemou contra Deus. Jó novamente diz, aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. O que eu quero te dizer aqui é que você vai estar tendo frustrações. A vida com Deus não é uma fórmula matemática, não é um conto de fadas, não é o que muitas vezes as pessoas pregam por aí. A vida com Deus é uma vida de vencer lutas e batalhas. Se você está aqui, você é alguém que venceu muitas lutas e permaneceu apesar delas. E se você está aqui, você é alguém que ouviu muitos nãos de Deus. Deus tem propósitos diferentes do meu. Você pode falar isso? Deus tem propósitos diferentes do meu. Muitas vezes não é como você gostaria. Não é como você desejaria. Gente, José, eu amo José. Amo a história de José. José recebe uma visão, um sonho. E como José parecia ser um menino bem mimado pelo pai, ele sai contando para todo mundo, né? Sai contando para os irmãos. E aí ele ganha aquela veste colorida. Todo mundo devia usar uma veste cor de pano de saco. E ele usava uma veste colorida. E aí então, José passa por um grande processo. Sabe quanto tempo durou? Do dia que Deus deu a visão até a visão se cumprir? 22 anos. E eu fico pensando, será que a gente aguentaria 22 anos de provações? Porque quando eu leio a história de José, a sensação que eu tenho é que José devia ter se sentido abandonado por Deus. Deixado de lado. Ou será que aquele cara me esqueceu? Ele me disse e agora ele esqueceu. Olha que eu estou aqui na prisão. Eu não fiz nada. José permaneceu
fiel diante dos nãos. Deus preparou José para o sim num tempo de nãos. Imagina se José tivesse desistido. Possivelmente ele não estaria na Bíblia. Possivelmente ele não estariam contando a história dele. E eu quero te perguntar uma coisa. Quando você lembra a história de José, como é que você continua achando e pensando sobre a soberania de Deus? Muitos de nós, quando passamos por nãos, por portas fechadas, por dificuldades, por frustrações, temos uma grande dificuldade de continuar crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. A gente acha que Deus nos abandonou, que Ele perdeu o controle, então a gente mesmo quer caçar os nossos próprios poços, fazer do nosso jeito, dar o nosso jeitinho. Ah, já que Deus não fez, agora eu vou fazer. E eu vou escrever um livro, O Tempo do Vazio. Povo, a gente não foi treinado para viver no tempo do não, do vazio, do Deus que parece que esqueceu da gente. Só que José, durante 22 anos, foi profundamente treinado na sua fé, na sua emoção, para chegar onde ele chegou. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser fortes para amar a Deus acima de todas as coisas. A sua fé em Deus, ela precisa estar acima do que acontece abaixo da fé. Abaixo da fé nem sempre as fichas se encaixam, as coisas ficam confusas, parece que não tem saída, parece que a sua vida acabou. Teve um dia que eu cheguei para minha mãe e falei, meu Deus, eu não dou conta mais, parece que eu vou morrer. Que sensação horrorosa de quando você levanta de uma onda vem outra, já sentiu assim? Quando você respira vem outra. Mas eu quero te dizer uma coisa, abaixo da fé nem sempre o quebra-cabeça fecha. Mas a fé em Deus tem que ser maior do que as circunstâncias que você está enfrentando. E que assim como José, nós possamos continuar firmes naquilo que Deus nos chamou para ser. E José nos ensina que você precisa lutar para continuar amando a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo quando as coisas não fazem sentido. A fé é a certeza daquilo que você não vê, daquilo que você espera, mas você não vê. Então é exatamente isso. E aí eu caí na história de Moisés. Moisés foi um homem que Deus chamou para carregar o povo no Egito. Moisés tem 80 anos, ele vê a sarça ardente, ele é um pastor de ovelhas. Deus se mostra para Moisés como nunca. E Deus fala com ele, vai, desce o Egito, vai libertar o meu povo. E aí a primeira coisa que Moisés fala, mas quem sou eu? Ele fala, não interessa, você não sabe falar, não interessa. O eu sou vai falar por você. Você é apenas boca de Deus. E aí Moisés vê o mar vermelho se abrir. Você sabe que você consegue imaginar você vivendo uma experiência dessa com Deus? O mar vermelho se abrindo. Tantas coisas que Moisés, eu tentei resumir, mas não dá para falar tudo. Tantas experiências maravilhosas que Moisés viveu com Deus. O quanto Moisés foi usado para falar com aquele povo. Aí chega lá em Deuteronômio 34, eu vou ler o verso 4 e 5. O Senhor então disse a Moisés, essa é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse, eu darei a seus descendentes. Sim, eu permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Gente, ele não entrou na terra. Ele não entrou na terra. Em determinado momento Deus diz um não para Moisés. Não, você chegou até aqui. E sabe o que a Bíblia, Deuteronômio, continua? Se você ler, continuando, ler no verso 34, diz que Moisés morreu com 120 anos, pleno, perfeito. Mas ele recebeu um não de Deus. E aí eu fui procurar por quê. Alguns autores dizem que Moisés perdeu por causa da raiva dele. Eu falei, uau, a raiva pode fazer você perder sua bênção.
Os nossos chiliques, o nosso nervosismo. Você pode falar assim comigo? A raiva pode fazer com que eu perca a minha bênção. Olha só isso. Moisés levou um não de Deus. Deus falou não. Só que lá em Deuteronômio diz que Moisés ainda divide a terra entre as tribos. Ou seja, Moisés recebe um não e ele continua. Ele não parou. Ele continuou com esperança. A Bíblia não fala que ele entrou em paranoia, que ele se rebelou contra Deus. A Bíblia não fala que ele xingou Deus, que ele se desviou. A Bíblia diz que ele lidou com aquilo com esperança. O não de Deus não matou Moisés, mas tem matado muito crente por aí. Os nãos de Deus têm matado muitas pessoas que têm perdido a sua fé e a sua esperança em Deus porque receberam uma porta fechada. Eu quero te dizer uma coisa, querido, o que a gente pode aprender com Moisés? Mesmo que Deus te frustre, mesmo que Deus não deixe você entrar em lugares que você achou que você entraria, mesmo que parece que a promessa não se cumpre em você, porque a Bíblia continua dizendo que Moisés colocou a mão sobre Josué, e Josué entrou na terra. Muitas vezes a promessa não vai se cumprir em você. E eu quero te desafiar. Não se revolte, mantenha a esperança viva. Ele não bate boca, ele não reclama, ele manteve a esperança viva. Não perca a sua esperança. Muitas vezes a gente age sem sabedoria, a gente age pela nossa própria força, porque a gente esquece ou fica irritado e não confia mais nas bênçãos de Deus. Moisés ouviu um não e ele não entrou em Canaã. E eu tenho certeza que muitos de nós temos lugares que nós queríamos entrar e nós não vamos entrar. Mas eu quero te perguntar, a sua fé é capaz de continuar esperando em Deus, apesar dele falar um não para você? A sua fé é capaz? A sua fé é capaz disso? Deu até calor, gente. Vocês estão muito calados. E aí eu quero falar sobre Davi. Davi, a esposa de Davi fala que ele era um maluco porque ele colocou o pano de saco e saiu dançando ali para trazer a arca. O sonho de Davi era o quê? Construir um templo para Deus. Em 1 Crônicas 22, Deus disse um não para Davi. Eu vou ler do verso 7 ao 10, ele diz assim: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus. Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei o seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Ah, o templo era o sonho de Davi. Esse era o sonho dele, ele viveu para isso. Ele celebrou quando a arca voltou para Jerusalém, dançando e cantando. Tantos salmos bonitos ele fez. Mas Deus disse um não. Muitos nãos nós vamos ouvir ao longo das nossas vidas, nos empreendimentos, nos sonhos, nos projetos. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e aí ele foi promovido para o lugar do sonho dele. Ia ter que se mudar de cidade, e a família toda estava sonhando e preparando para aquilo. E aí ele me disse o seguinte: Ruth, aí num dia o bispo pregando, eu ouvi Deus falando, não é para você ir. Eu falei: Deus, mas como? Eu não vou. Eu vou ganhar mais, eu vou ter condições de levar meus filhos para a Disney, que é o meu maior sonho. Eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo. Mas ele claramente ouviu Deus dizendo não. E ele me contou esses dias que até hoje, o amigo que arrumou aquele emprego para ele, não fala mais com ele. Ele falou: cara, eu coloquei meu emprego à prova por causa de você. Mas ele falou: Deus me disse não. E eu falei: tá, mas disse não e agora? Ele falou: não sei.
Mas eu resolvi obedecer o não de Deus. Davi não murmurou. Davi não parou. Pelo contrário, Davi continuou juntando riquezas para que Salomão pudesse construir o templo. Davi pensou assim: o templo que meu filho Salomão vai construir deve ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem, sem experiência. Por isso eu preciso juntar o material necessário para a construção. E a Bíblia fala que ele juntou ouro, bronze, cobre, prata, para que então Salomão pudesse construir o templo. Mas a nossa geração, o primeiro não, a gente já desiste. O primeiro problema que a gente tem com o nosso líder, a gente já muda de igreja. Primeira dificuldade, a gente já joga o nosso livro dos sonhos fora, desiste dos projetos que Deus colocou no nosso coração. Queridos, às vezes não é o projeto em si, mas às vezes você não está preparado. Eu lembro que todo mundo, antes dos 18 anos, pegava o carro e eu não. Aquilo me irritava, porque meus amigos já dirigiam e meu pai nunca deixou. Não, ele foi lá ele não deve nem lembrar dessa história. Foi comigo, me pagou 20 aulas. Naquele momento eu falei, gente, para que 20 aulas? Não é possível que meu pai ache que eu não consigo dirigir. Mas graças a Deus, hoje eu dirijo muito bem. E aquilo, fiquei irritada. Eu lembro que ele falou assim, Deus não dá asa para cobra. Enquanto você não estiver pronto, você não vai pegar o carro. E essa é uma frase que ficou no meu coração. Enquanto eu não estiver pronto, eu não vou receber o sim de Deus. Muitos nãos vêm porque você interiormente, a sua alma não está pronta para receber as bênçãos que Deus tem para te dar. Bênçãos que vão roubar o lugar de Deus no seu coração. Bênçãos que vão te tirar da casa de Deus. Bênçãos que vão afastar você do seu cônjuge. Afastar os seus filhos de você, eu não sei. John Bevere no livro Vitória no Deserto, ele fala assim, não pergunto o porquê do deserto, pergunto para quê. Pergunto para quê do não, não o porquê. Pergunto para quê. O para quê significa que eu ainda não sei todas as coisas. Eu ainda não tenho todas as ferramentas. Eu ainda não estou emocionalmente, espiritualmente maduro o suficiente para essa bênção. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Esses homens da Bíblia nos ensinam. Continue. Moisés continuou com esperança. Repartiu a terra antes de morrer, mesmo sabendo que ele não ia entrar. Davi junta todo aquele para o filho continuar aquele sonho que era do coração dele. Davi continuou trabalhando mesmo quando ele não tinha um não de Deus. A gente recebe um não do nosso líder, a gente cruza os braços, agora que eu não faço mais nada. Nós somos, infelizmente, uma geração mimizenta. Uma geração enfraquecida, que não consegue lidar com a adversidade. Queremos coisas fáceis, queremos o sim para tudo. Queremos do nosso jeito, no nosso tempo, mas com Deus não funciona desse jeito. Lembra seu irmão, fala assim, com Deus não funciona assim. Não funciona. As maiores lutas vêm trazer as maiores bênçãos. Reaja à frustração trabalhando. Continue amando a Deus, amando pessoas, servindo. Trabalhe adorando, trabalhe servindo, trabalhe sendo voluntário, trabalhe amando pessoas, trabalhe evangelizando, trabalhe. O camarada aqui, Davi, já tinha um não de Deus. Mas mesmo assim ele providenciou 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto bronze e ferro que não dava para calcular. Além de madeira e pedra que você não pode imaginar a quantidade. Davi continuou. Você continua sonhando os planos de Deus quando ele simplesmente não acontece como você queria? Quantos sonhos você já desistiu porque não foi do seu jeito? Quantos projetos, quantos relacionamentos nós desistimos? Casamento, meu irmão, minha irmã. Casar é a coisa mais difícil da face da terra. Alguém, amém? Vocês concordam comigo? Meu Deus do céu. Ô, troço difícil. E nós achamos, porque hoje é fácil divorciar, é fácil arrumar outro marido, né? Eu lembro que eu passei uma crise com o Rafa, e aí eu tenho um grupo de amigas da escola das crianças, aí eu me abri com elas assim, Ruth, separa logo, melhor coisa. Falei, meu Deus, tão fácil. Falei, caramba, nunca mais posso falar nada nesse grupo.
Só amenidades. Abra seus problemas para quem vai te levar mais perto de Deus e não te afastar deles. Cuidado com quem você abre o seu coração. Porque no momento de fragilidade, uma palavra, a seta do maligno inflama mais o seu coração. Davi. Eu não lembro o nome do autor agora, mas tem um autor que fez um estudo profundo sobre Davi. Numa das viagens de férias, quando nós éramos menores, cada viagem de férias a meta era ler um livro. E uma vez nós fomos passar uma temporada grande nos Estados Unidos e meu pai me deu esse livro, Davi. E depois eu li José e Esther. Que livro sensacional. Porque ele vai destrinchando e vai pegando no grego, no hebraico, no original e tudo, e vai falando sobre Davi. E uma das coisas que ele mais me marcou era como Davi tinha um coração ensinável, apesar de tudo. Só que a gente é tão cheio da gente mesmo. Mas aí tem outro personagem que eu não poderia não dizer dele, Paulo. Muitos estudiosos falam do que era o espinho na carne de Paulo. Era uma mulher, uma sogra, uma doença, né? Essa versão que eu usei hoje aqui na palavra, ele fala de uma doença. Mas lá em Coríntios 12, versículo 8, diz que Paulo pediu por 3 vezes para Deus tirar esse espinho da carne dele. Deus tirou. E Deus não respondeu não, Paulo, não. Ele diz o seguinte: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa. Já parou para pensar nisso? Isso foi um não de Deus para Paulo, não foi? Fica tranquilo, a minha graça te basta. Fica tranquilo, meu irmão, aquilo que eu vou te dar vai te bastar, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a um relacionamento difícil, um filho desafiador, um chefe que te estica. Mesmo em meio a isso, a minha graça é suficiente. Por isso não se frustre, não pare no meio do caminho quando você encontrar um gigante. Não pare no meio do caminho quando você ouvir um não, quando uma porta se fechar. E aí eu estava escutando um cara falando sobre Paulo, ele disse o seguinte: acho que esse espinho na carne foi para Paulo não se achar muito, né? Porque ele já era o cara. Tinha que ter uma coisinha para ele entender que não era ele, que era Deus, né? Eu falei, faz sentido. Outro autor diz o seguinte: Paulo sem aquele espinho teria uma grande probabilidade de voltar para a velha vida. Mas Paulo permaneceu. Uau! Eu amo ler as cartas de Paulo. Como Paulo adorou na prisão, como Paulo adorou nos meios das dificuldades, quando não tinha comida, quando não tinha nada. Paulo continuou firme naquilo que Deus tinha para ele. E para a gente ir encerrando, eu não poderia deixar de falar de Jesus. 3 vezes a Bíblia diz que Jesus pede para Deus: passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus sabia de todo o plano de Deus. Jesus sabia que aquela cruz era para a salvação de muitos que viriam depois dele. Mas imagina a dor que Jesus não sentiu, a dor que ele não sabia que ele iria sentir. Deus disse um não para Jesus. Mas Jesus sabia que tinha um plano muito maior. Querido, eu não sei os nãos que você tem enfrentado, eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. Mas muitas vezes o nosso cansaço é um disfarce para as nossas frustrações. Muitas vezes você está frustrado com projetos e planos. Você chegou naquela maratona, né, correndo. Mas você esqueceu de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, e olhou para o mar, e olhou para o vento. Mas a Bíblia diz que eu preciso correr olhando para o autor e consumador da minha fé. Em direção a Ele sempre, olhando para Ele sempre. Sabe por quê? A nossa emoção, vou falar baixinho, é burra. As nossas emoções nos levam a lugares que não são no centro da vontade de Deus. Por isso que a sua mente racional precisa estar cheia da palavra, dos princípios, das promessas. Pastor, você está me dizendo então que Deus não vai cumprir as promessas da minha vida? Não, vai, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Se Ele disse, Ele vai cumprir.
mas não do seu jeito, não na sua hora, não da sua forma. Glória, chora, baricana, barará. Jó respondeu ao Eterno: estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus, a não ser eu mesmo. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus para a sua vida é você mesmo. A única pessoa que pode desistir é você mesmo. E nessa noite eu quero te desafiar, você não vai parar. A despeito dos nãos, das portas fechadas, das dificuldades, dos gigantes que se levantarem, você vai continuar. Não fuja do centro da vontade de Deus, de obedecer, de ser santo, de buscar santidade, de fazer o seu devocional, porque você está com raiva de Deus. Não, estou com raiva, hoje eu não vou ler, não vou orar. Quem perde é você. Ai, hoje meu marido brigou comigo, então não vou na igreja. Quem perde é você. Ai, hoje meu chefe virou a cara, eu não conseguia tudo que eu queria. Quem perde é você. E muitos de nós estamos frustrados, dizendo que estamos cansados e desistindo do que Deus tem para nós. Esses dias eu estava jogando tênis com um senhor e eu gosto muito de conversar com ele. E ele estava falando assim, vou me aposentar. E eu falei, faz isso não, se aposenta não. A Bíblia não fala de aposentadoria. A Bíblia fala que você não vai parar. Mas pelo contrário, que os velhos ainda darão frutos. E aí eu comecei a conversar com ele sobre isso. Falei, não para, busca um projeto, busca alguma coisa. Sabe por quê? Eu tenho visto pais de clientes meus que pararam, que estagnaram na vida. E que se frustraram porque o trabalho era o centro da sua vida. Depois não tem mais nada para fazer. Está aposentado, vem para cá, vem servir na igreja, chega mais cedo, vem ajudar a gente. O que mais tem nessa igreja é coisa para fazer, não é não? Até o último dia da sua vida, você vai servir a Deus assim como Davi serviu, assim como Moisés serviu, assim como Jó serviu, assim como José serviu, assim como Jesus serviu. A esperança não pode morrer. A esperança não pode morrer. E eu quero te desafiar. Mesmo diante dos nãos, aumente sua esperança. Continue estudando, aprendendo, se desenvolvendo e perguntando: Deus, esse deserto serve para quê? Esse não serve para quê? O que eu ainda não sei? O Bispão à noite falou sobre a gente aprender, sobre a gente conhecer, sobre a gente ter sabedoria. O que você ainda não sabe? É exatamente isso que ainda não te levou aonde você quer. As coisas que nós não sabemos, nós precisamos continuar buscando. Querido, você vai se frustrar com você mesmo, porque muitos projetos que você levantou para fazer, você perdeu a disciplina. Amanhã eu começo a minha dieta. Amanhã eu vou para a academia, né? Amanhã. E você se frustra. Eu jogo tênis 6 horas da manhã, aquele casal ali, 6 horas da manhã eles estão lá. Gente, eu abro as quadras de tênis, eles abrem a academia. Tem um dia que eu não chego, que eu não vejo o carro com foguinho lá. Eu falei, chegaram antes de mim hoje. Nós nos decepcionamos com a gente mesmo, porque a gente tem projetos, sonhos, mas nós não somos disciplinados. Nós não mudamos os nossos hábitos. Então se perdoe se você está decepcionado com você. Nós nos frustramos com outras pessoas. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Mas eu quero dizer uma coisa: não coloque a sua confiança nos homens, coloque a sua confiança em Deus. Porque quando você se frustrar com os homens, você saber que Ele é humano, assim como você também é humano. Esses dias alguém chegou para mim e falou assim: não deixa fulano chegar muito perto de você não. Eu falei, por quê? Não, porque tem gente que tem que achar que pastor e bispo é tudo santo, perfeito, imaculado. Aí eu fiquei rindo, né? Falei, não, deixa ela vir ver que eu sou humana, que eu erro. Sabe por quê? Eu vou errar com você, me perdoa desde já. Eu vou errar com vocês, me perdoa desde já. E nós nos decepcionamos com pessoas. E por isso nos afastamos de Deus, porque colocamos a nossa fé em pessoas e não em Deus. Nos frustramos com projetos que idealizamos. Precisamos entender, para vencermos as frustrações, que nós somos falhos e convivemos com pessoas falhas.
Segunda coisa, nunca deixe Deus de fora dos seus projetos. Nenhum. Do menor ao maior. Coloque Deus em tudo que você for fazer. Consagra Ele primeiro. Pergunta: Deus, é para eu ir? Deus, é para eu continuar ou é para eu parar? Tudo. Outro dia alguém falou: não, Deus é muito ocupado. Não, querido. Sabe que a Bíblia diz que tem um anjo que Deus coloca do seu lado para guerrear a seu favor. Eu já chego no estacionamento, já fico: Deus, cadê minha vaga? Providencia minha vaga em nome de Jesus, uma vaguinha perto do elevador. E nós queremos colocar Deus só apenas nos projetos impossíveis. Existem milagres. Eu nunca me esqueço quando eu fui com o Rafael fazer um curso de pastores e líderes na Bethel, nos Estados Unidos. E um pastor que ele é usado para curar. E ele pregou 3 dias sobre cura. E a gente viu pessoas curadas. E eu vi uma pessoa que tinha 5 centímetros de uma perna, a perna crescer na minha frente. Eu vi coisas tremendas com os meus olhos. E no último dia, quando a gente chega para a última sessão, tem uma criança de cadeira de rodas ali no altar. E ele fala: eu quero dizer para vocês, esse é meu filho. Eu viajei o mundo inteiro e Deus curou N crianças com a mesma situação que ele. Mas Deus não curou meu filho. Para que Deus possa me lembrar que não sou eu. E aí o salão inteiro foi aos prantos adorando ao Senhor. Quantos milagres a gente vai pedir e nem sempre nós vamos receber. Mas Ele continua sendo Deus. Você precisa continuar avançando apesar dos nãos. Entregue inteiramente a Deus. Existe Hebreus 13. É um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Nunca ache que um não é um abandono de Deus. Não ache que um não é Deus te punindo. É Deus te colocando no banco, não. É Deus querendo te ensinar. É Deus querendo te treinar. É Deus querendo te moldar. Vamos ficar de pé. Fiz uma pregação que acho que dá para escrever um livro. Mas eu quero te dizer: perdoe a si mesmo pelas falhas que você cometeu. Perdoe a si mesmo. Coloque a sua confiança em Deus, porque quem confia em Deus não se frustra. Quem depende de Deus não se decepciona. E quem entrega a vida para Ele nunca se desapontará com Ele. Sabe por quê? Quando chegar na grande telão de LED do céu, você vai entender tudo. Eu lembro de um dia que eu, meu pai e minha mãe recebemos um casal lá no Clube Ginástico Português. Tem alguém aqui que era da época do clube? Amém. E esse casal entregou o ministério. E naquele dia eu falei: meu Deus, e agora? Eu como boa dramática que sou: meu Deus, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? E na hora eu lembro que meu pai falou assim: calma. Deus vai mandar pessoas ainda melhores. Uau! Nem posso te dizer quanto Deus mandou pessoas muito melhores. Não que aquele casal era ruim, temos frutos deles até hoje. Mas que tem tempo para tudo debaixo do céu. Muitas vezes você quer ficar num lugar e Deus falou assim: meu filho, já acabou, esse seu tempo aqui já acabou, já morreu, vai para outro. Se movimente, se mova. Mas nós, como seres de apego, temos muita dificuldade. Mas em nome de Jesus, o que eu quero ministrar sobre vocês, igreja, nessa noite, uma unção, dizendo: você não vai parar a despeito dos nãos, das portas fechadas, das frustrações. E avalie o seu coração daquilo que você tem dito, que você está cansado, se você na verdade está frustrado. E você precisa liberar perdão para você mesmo, perdão para o outro, perdão para as pessoas. Alguém que você amava muito te decepcionou. Você foi traído. Quantas vezes eu já fui traído? E vou continuar sendo. Eu achava que ia parar, tá? Mas não. Mas dentro de mim cresce um entendimento de que eu não vou parar porque alguém do meu lado parou. Eu não vou parar porque eu tropecei, caí, errei, machuquei. A vida não é de quem corre rápido demais, mas daquele que permanece caminhando e chega até o final. Nós vamos correr. Correr olhando para o autor e consumador da nossa fé. Feche os teus olhos agora. Libere perdão para você.
Porque muitas coisas você quis fazer e você não conseguiu. O casamento que não chegou, o emprego que não chegou. E você tem se frustrado com Deus. E você tem se frustrado com Deus. Libere perdão para as pessoas que te magoaram, te traíram, te decepcionaram. E você está frustrado com as pessoas, com líderes, pastores, igrejas. Perdoe seus pais, porque eles não te deram tudo aquilo que você gostaria que eles te dessem. E agora também faça uma oração, colocando a sua confiança e a sua esperança em Deus. Declare a sua confiança em Deus. Deus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. A despeito de qualquer não, de qualquer porta fechada, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. A minha confiança não está nos homens. Os meus olhos estão em Ti. E agora nós vamos cantar. E eu quero que você faça dessa canção a sua oração. A sua oração. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone os sonhos de Deus, os projetos de Deus para você. Não abandone o barco, vai servir de testemunho para levantar de novo. Ele vai restaurar. Quero ouvir você cantando essa canção. Alguém. Ele vai te restaurar. Os seus relacionamentos que foram quebrados. Vai ressuscitar os vai restaurar, ressuscitar os seus sonhos. De novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Declare, eu não vou parar. Você não vai parar. De amar a Deus, de amar pessoas, de servir, eu não vou parar. Eu sou Jesus o Nazareno, pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Oh, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Eu não vou parar. Declare, eu não vou parar. Eu não vou parar até alcançar os sonhos, o propósito que Deus tem pra mim. Eu não vou parar de sonhar, de crer. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar, Senhor. E eu não vou parar até ter a minha família rendida aos teus pés. Eu não pois vou a parar. ordem é chegar do outro lado e eu vou chegar. E eu não vou parar. E eu não vou parar. E eu não vou parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e eu não vou. E eu não vou parar. E eu não vou parar. E eu não vou parar. Ele é Jesus o Nazareno e já deu ordem. E eu não vou parar. Não deu tempo de eu falar, mas Pedro estava frustrado depois de uma noite inteira sem pescar nada. Jesus chega e dá uma palavra. Nós vamos cantar de novo essa canção. E eu quero que você clame a Deus por uma palavra. Uma palavra que vai te sustentar no dia do não. Uma palavra que vai te sustentar no dia da amargura, da dor, da decepção. Uma palavra. Uma palavra. Ore, Deus, eu quero essa palavra. Essa palavra que vai me manter firme. Essa palavra que vai me manter firme. A ordem é chegar do outro lado e eu vou chegar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E eu não vou parar. Derrama
outro lado. Nós não vamos e eu parar. vou chegar. Nós não vamos parar. E eu Querido, não vou, coloca a mão sobre o teu coração. eu não vou parar. Eu declaro agora uma unção de perdão. O Espírito Santo fala comigo que algumas pessoas estão amarguradas, decepcionadas, frustradas e por isso pararam. Perdoa, libera perdão mesmo que você não sinta. Para Deus mesmo sem eu sentir. Eu perdoo fulano, eu perdoo meu drama, eu me perdoo, eu me perdoo, eu perdoo. Eu não vou ficar preso nessa dor, eu não vou ficar preso nessa dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chegar do outro lado, e eu vou chegar, e eu não vou parar, e eu não vou parar, e eu não vou parar, pois a ordem é chegar do outro lado, e eu vou chegar, e eu não vou parar, e eu não vou parar, e eu não vou parar, pois a ordem é chegar, e eu não vou parar, e eu não vou parar. Amém, nós não vamos parar. Eu não vou parar. Nós não vamos parar. Pois a ordem é chegar do outro lado, e eu vou chegar, e eu não vou parar, e eu não vou parar. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o bispo aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus vai derramar sobre você uma palavra que vai te sustentar no dia da dor. Deus vai derramar sobre você uma palavra que não vai deixar você parar. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Você pode sentar um minuto? Aleluia. Que bom, que bom, que bom, que bom. Nós estamos já deu para notar que nós estamos numa construção, na ampliação do nosso templo, né? Muita coisa nós já fizemos, mas tem muita coisa para fazer ainda. E nós queremos dar para vocês uma satisfação e mostrar para vocês o que tem sido feito até agora, o que já tem sido gasto e quais são os nossos planos. Voltei. Glória a Deus. Diga ao povo que marche, amém? Estamos marchando. Quando o bispo Rafael e o pastor Eliezer chegaram para dizer dessa ampliação, eu fui uma que falei, vocês são doidos, faz isso não. E nós temos, Fabrício está aqui nos ajudando diariamente, nós temos vivido milagre, milagre, milagre. Falo, Fabrício, só tem tanto. E ele, mas ele precisa de tanto. E Deus tem provido. Mas nós queremos desafiar você a fazer parte de mais. Está aqui os jovens, eu estou desafiando vocês, jovens, participem. Vamos fazer cantina, fazer evento, lavar carro. De alguma forma, o seu coração precisa estar aqui. Nós somos muito abençoados quando nós participamos disso, amém? Então nós começamos a nossa campanha de arrecadação em junho. Volta lá, acho que está... Em junho, nós arrecadamos 92.272. Em julho, nós arrecadamos 60.291. Em julho demos uma caidinha. Precisamos agora de agosto de um valor de 81 mil para que a gente possa honrar todos os nossos compromissos. Pastora, mas essa conta não fecha. Porque pela expertise do pastor Eliezer, do Fabrício, de outros irmãos aqui da igreja, nós temos conseguido parcelar em boleto, cartão de crédito, parcelar algumas coisas a perder de vista, para que a gente possa fazer com que a obra aconteça. Fala assim comigo, 19 de agosto, eu já tenho um compromisso. A inauguração do nosso templo, 19, 20, 21 e 22. Então nós temos pressa, amém? Nós temos pressa. No dia 19 nós vamos estar aqui com toda a regional, dia 20 também com o Bispo Rodovalho,
Você não pode perder. Bispo Rodovalho vai estar aqui na nossa casa muito. Ele veio aqui, a parede do templo era vermelha. Quem era da época do tapete vermelho? Né? E aí eu lembro que ele saiu daqui, ele, minha filha, que tapete vermelho é esse? O bispo pode deixar, eu vou trocar por um cinza. Aí foi quando nós tiramos o tapete, pintamos tudo, né? E nós estamos crescendo. E quando nós começamos, o palco era aqui, ó. Era metade desse tablado que nós temos hoje. Aqui nesse cantinho, nós fomos ampliando. Fizemos o nosso berçário, que é o nosso xodó. Estamos avançando. E você é parte dessa mudança, amém? Hoje uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu ainda tenho um tijolinho de quando nós compramos o terreno. Eu ainda tenho. Tem também, Sandra? Eu tenho ainda um adesivo, alguma coisa que nós demos quando nós compramos as cadeiras. Lembra, Eli? R$100 cada cadeira, era muito dinheiro. Eu lembro que para eu dar uma cadeira, eu tive que vender muito cinto e muita bolsa. Nessa época eu vendia cintos e bolsas, e eu vendi muito cinto e muita bolsa para ofertar uma cadeira. E essas cadeiras até hoje, nós estamos aqui, vamos reformar elas para o novo templo. Então nós precisamos em setembro de 79 mil, outubro 64.500, para que a gente possa acabar com essa parte aqui, drywall, tinta, iluminação, né, toda a parte elétrica. Estamos fazendo um novo relógio, 2 ar-condicionados, tudo o que a gente precisa para isso. Pode passar. Então nós já pagamos 152 mil e temos a pagar ainda 224 mil. Mas em nome de Jesus, vamos pagar isso para a honra e glória do Senhor o mais rápido possível. Amém? Antes. Eu falei para a mulher, esses dias a mulher ligou, eu falei: Leão, fala para ela que nós vamos pagar 2, 3, 4, 5 boletos. Que nós vamos prosperar tanto nesse tempo, nosso povo vai prosperar tanto, que nós vamos quitar essa dívida com ela logo. Amém? E aí chegou uma coisa, uma igreja desse tamanho, precisa de um LED, né? Precisa de iluminação, precisa de uma nova estrutura. E a gente, mas não temos condições, não temos como. E aí conversa vai, conversa vem, contato aqui, contato ali. Um amigo do Sidney e do Rafa conseguiu pra gente que a gente só vai pagar o LED a partir de janeiro. Ou seja, nós vamos ter um LED nosso. Qual o tamanho? 6x3. Dá pra gente mostrar ali. Nós vamos pagar uma parcela de 9 mil a partir de janeiro de 2024. Um LED que é nosso. Amém? É uma grande aquisição, né? Todos os fornecedores eram à vista, ou alugado, ou preços exorbitantes, parcela em 6 vezes no cartão. E a gente, não, nós precisamos de algo sobrenatural. E Deus nos trouxe. Mostra pra gente como é que vai ficar o nosso LED, como é que vai ficar. Esse vai ser o nosso templo já pronto. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. 1.200 cadeiras. Sumiu. Ali. Nosso 3D. Nós vamos ter ali 2 telas. Nós vamos ali levar vocês. Quando nós acabarmos o culto, o bispo der a bênção, quero que você saia comigo. O pastor Eliezer vai ali no palco explicar para você como é que vai funcionar toda a estrutura, para você entender. Nós já estamos com essas estruturas soldadas ali, onde vai ficar os 2 telões. E nós vamos ter uma estrutura do LED atrás. E toda uma estrutura para que a gente possa receber shows, grandes eventos. E a nossa igreja poder abençoar muitas pessoas também. Amém? Você vai se assustar com o tamanho do palco e todo ele de aço, né? Todo ele de aço, né? Vou falar já. Então, as pessoas falam: pô, mas para que um palco tão forte assim? É porque nós acreditamos que logo vamos estar recebendo visita de extraterrestres. E a gente vai abrir lá em cima e as naves vão descer, porque eles vão fazer revisão. Vão estar nos nossos cultos, entendeu? Então o palco é para receber essas naves extraterrestres que vão chegar. Tão forte que é o palco, vai caber tudo ali, em nome de Jesus. O meu chamado, o chamado que Deus tem para a minha vida é me tornar um abençoador. Não apenas um abençoado, mas abençoador. Abençoar o reino de Deus, abençoar a casa de Deus, abençoar essa igreja, abençoar outras igrejas. Nós abrimos mais 20 igrejas no Rio de Janeiro. Nós estamos com um colégio em Guiné-Bissau, com quase 1.000 alunos, que a gente ajuda todo mês na alimentação dos meninos. Deus me chamou para isso, para abençoar. Dinheiro é bênção na minha mão, porque eu transformo esse dinheiro em bênção. E eu quero chamar você, eu quero declarar que você se tornará uma coluna nessa casa. Você se tornar uma pessoa tão abençoada, tão abençoada, tão abençoada, que vai abençoar muito o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar aqui um jovem sem lenço e sem documento.
que chegou nessa igreja aqui, Terra Encantada, vindo do Tocantins, namorou a menina mais bonita da igreja, casou com ela. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu vim aqui para dar um testemunho e para trazer uma consciência também sobre esse momento que vai começar aqui, porque eu falei para o bispo, mandei uma notícia para ele que a gente saiu como empresa, né, esse mês, na Isto É Dinheiro, e assim, já saiu algumas... Ainda não consegui ver direito, que ainda é a versão impressa, né? Thaís tentou achar ontem, não achou, em versão impressa, mas quem tiver aí depois pode ler lá. Então a gente saiu na Isto É Dinheiro, saiu em outras publicações também, mas eu fiquei hoje pensando muito como tudo começou, né? Eu já dei um testemunho aqui uma vez que tantas coisas aconteceram a partir de uma grande decisão, de uma grande consciência, que um momento como esse, o bispo lá atrás, ainda com problemas, que no telhado ali de trás, falou que, mesma coisa, né? Mostrou ali toda a parte de orçamento, desafiando a igreja, e eu lembro que a gente estava com dinheiro guardado ali para poder ir para fazer uma viagem para os Estados Unidos, e eu virei para a Thaís e falei, minha esposa, né, que está ali, e falei, quanto que a gente tem guardado mesmo para ir para os Estados Unidos? Ela falou tanto. Eu falei, eu não vou para os Estados Unidos, essa obra não é do bispo, essa obra é a igreja que está fazendo. E precisamos então honrar, e a gente precisa fazer o telhado, então a gente não vai. Resumindo, a questão é que eu acabei doando tudo, não satisfeito também, falei, olha, tem uma previdência privada, e a partir de agora, acho que quem vai cuidar da minha previdência vai ser Deus, também zerei lá, e também dei para a construção. E a partir daí, hoje eu fiquei pensando muito em alguns marcos que aconteceram para que a gente pudesse dar notícia aqui, que a gente saiu, tanto em publicação como Isto É Dinheiro, como o Globo, etc. A gente sempre está saindo em algumas publicações como empresa. A gente acabou de comprar nosso concorrente, estamos comprando outra empresa também, a gente tem avançado bastante, indo para 23 países. Tem algo acontecido incrível na InChurch lá, para quem conhece. Mas eu comecei a ver... Quantas igrejas vocês atuam? 45 mil igrejas que a gente atende hoje, né? Mas alguns marcos, eu estava lendo um livro que eu estava estou escrevendo, e eu estava vendo alguns marcos que eu conto nesse livro, né? E tudo começou, quero te dar a consciência disso, de que essa obra é nossa e de que aqui é uma terra muito fértil. Do sentido do quê? Alguns marcos que aconteceram e foram aqui, nessa construção do até agora. Porque quando eu comecei a trabalhar com startup e tecnologia, foi através de um convite, entender um pouco mais sobre tecnologia do Patrick, o alemão, e onde eu estava, onde eu conheci o Patrick, numa reunião de 6 horas da manhã, aqui na igreja. O nosso principal investidor é o da família Moll, está na lista da Forbes, entre as 10 famílias mais ricas do Brasil. A gente, quem tem startup procura esse cara como, né, é um cara muito procurado para investimento. E a gente achou esse cara onde? Onde a gente estava trabalhando no congresso da igreja. E aí o bispo falou, olha, você precisa apresentar o teu projeto para essa pessoa aqui. Na semana seguinte, essa pessoa levou a gente pela porta da frente, onde ninguém consegue, também na família Moll. Foi o primeiro investimento que a gente recebeu. Então, assim, eu queria dar esse testemunho para edificar a tua fé, e queria te trazer essa consciência de que essa obra, né, a preocupação, esse cabelo branco aí, não deveria ser dele, deveria ser nosso, como igreja. E também transmito assim, isso aqui é para quem tem esse entendimento, você que é também visitante, está entendendo agora, você entende que isso aqui não é um prédio, não tem um dono, mas é de uma igreja, e nesse momento a gente está se reunindo como igreja, decisões tomadas de ampliação é uma responsabilidade nossa. Então, é isso que eu queria transmitir para você, para que edifique tua fé e para que você tenha essa consciência de responsabilidade da obra, do avanço da obra de Deus. Obrigado. Aleluia! Amém! Que notícia boa, né? Ele está dizendo o seguinte, que aqui é uma terra fértil. Esse lugar é uma terra fértil. É um lugar onde você... Assim é na minha vida. Eu sou testemunha disso. Posso dar meu testemunho. Vejo muitos de vocês. Aqui é uma terra fértil. Ali tem um QR Code, onde você vai poder acessar um formulário.
e ali poder dizer, olha, eu quero preencher, eu quero participar, eu quero dar tanto por mês, eu quero estar dia tal, eu quero dar. Se você quiser nos ajudar com o teu cartão de crédito, porque nós temos muitos materiais que podem ser comprados em parcelado. Você pode nos ajudar também, isso até pode ajudar você na sua milhagem, porque ainda falta muitos componentes ainda para que a gente possa terminar tudo isso aqui. Isso, e no final desse formulário você vai cair num grupo onde nós estamos dando notícia da obra, prestando conta e pedindo oração, e que chama Valentes da Ampliação. Então nós estamos aí levantando um grupo de valentes, muitos já têm ajudado através das suas tribos, não tem problema, a mesma coisa que você está contribuindo na tribo, pode continuar colocando ali para que Amém. a gente possa avançar junto. Já temos um grupo bem forte nos ajudando. Vamos ficar de pé então, por favor. E é bom falar que o Sidney chegou no Arena Jovem, viu, jovens? Hoje o Sidney e o Pedro são homens de negócio, Deus tem colocado eles nas maiores igrejas desse Brasil. E quando eu lembro como o Sidney e o Pedro chegaram na igreja, eu falo, Deus, Senhor, vai fazer na vida de muitos jovens o que fez na vida deles, amém? Aleluia, Em nome de amém, Jesus. amém. Esse lugar, essa terra é uma terra fértil, essa terra, e você está sendo levantado como coluna nesse lugar. Você foi chamado para esse lugar para ser um abençoador. Não é só para receber bênção, mas também para ser um grande abençoador. E se tem algum momento que nós temos que fazer sacrifício, é agora. Agora nós temos que fazer um sacrifício. Eu sei que sacrifício não é fácil, mas é hora de fazer, como todos nós estamos fazendo, sacrifício. Para quê? Para que essa obra termine, para que a gente tenha mais espaço, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque cada pessoa que se inscrever nesse projeto será tremendamente abençoada, porque essa terra é fértil. Esse lugar aqui é fértil. É o reino de Deus sendo implantado. Por isso, Tu nos chamou para sermos abençoadores, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração, muita paz no coração, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Paz é muito importante. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, essa igreja ora pelo seu trabalho, essa igreja ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.